Olá meninos, nono ano, tudo bom com vocês? Gente, nossa aula de hoje nós iremos corrigir a atividade do capítulo 8, tá? Falando sobre a Europa, não é isso? Lá na página 141 e 142. Bora começar aí pelos conceituais, tá bom? Primeira questão. Por que a Islândia pode ser considerada um país com problemas sísmicos em potencial? Primeiro, a gente tem que saber onde é que está localizada a Islândia. Não é isso? A Islândia é uma ilhazinha que fica perto da Europa, lá bem no extremo norte, né? Ali do continente europeu. Então, é essa localizaçãozinha ali da Islândia. Se você tiver aí no livro de vocês, ou dar uma pesquisada aí para ver a localização certinha da Islândia. E a Islândia, gente, ela fica localizada, né, no limite aí de duas placas tectônicas, né, que é a placa sul-americana e a placa europeia. Por isso que ocorre aí essa grande instabilidade, né, que são esses sísmicos que a questão fala. Então a resposta é essa, por conta, né, da sua localização, que fica aí no limite entre essas duas placas tectônicas, a sul-americana e a europeia, tá certo? Vamos lá para a segunda questão. O que diferencia o clima mediterrâneo dos demais climas? Gente, o clima mediterrâneo ele tem uma diferença aí, porque a maioria dos climas, né, podem dizer assim, a predominância é de quê? Um verão úmido e um inverno mais seco, tá? Já no clima mediterrâneo, ele é ao contrário, tá? Os verões são mais secos e os invernos são mais úmidos, tá bom? Então, há essa diferença aí, peculiaridade do que remete ao clima mediterrâneo, certo? Terceira questão. Quais são os 3 biomas predominantes na Europa? A gente vai ter, né, os principais biomas aí, tá pedindo 3, mas é bom botar tudo para saber logo, tá? Então a gente vai ter tundra, bem no extremo norte, né? A gente vai ter a taiga, floresta temperada, a gente vai ter a vegetação, né, mediterrânea ao sul e os estepes, tá? Bem no centro ali, mais ao oriente do continente europeu, certo? Então são esses aí, tundra, taiga, a floresta tem temperada, vegetação mediterrânea e os estepes, tá? Quarta questão, qual a relação entre a utilização dos recursos hídricos do norte e do sul da Europa? É a disponibilidade, gente, né, entre esses recursos hídricos, né, a água do norte e do sul. Qual é a diferença aí? No norte da Europa, tem uma quantidade considerável, né, de água disponível, mas devido à sua origem e clima da região, ela não é utilizada com tanta facilidade, né? Então aí ao norte a gente vê a dificuldade da retirada, né, dessa água, da utilização dessa água, até porque por conta do clima, muitas vezes polar, a água está congelada. Já na região sul, vão anotando aí, o grande desenvolvimento turístico e urbano e a necessidade de desenvolver complexos sistemas de irrigação associados a menor quantidade de água torna esse recurso mais caro. Então a gente tem uma abundância lá na região norte e a gente já vai ter uma pequena quantidade de recursos hídricos na região sul. E na região sul que eles têm mais consumo, vamos dizer assim, por conta do turismo e da própria industrialização em si, certo? Vamos lá para a última questão. Qual tem sido a postura atual da Europa em relação à questão ambiental? Gente, a Europa aí, ela é pioneira no que se fala sobre questões ambientais, questão de desenvolvimento sustentável e tudo mais. Desde a década de 70 aí, eles começaram a ter essa preocupação, essa conscientização, né, da questão de desenvolver, né, mas de forma sustentável, menos agressiva, né, para o meio ambiente.
Então anotem aí, desde a década de 70 tem direcionado investimentos para ampliação das leis ambientais e incentivos para as cidades que as executam. Então é esse grande incentivo aí, são várias leis ambientais bem rígidas. Apesar de ter leis, essas leis também são bem fiscalizadas, diferente de outros países que a gente vê aí. Tem as leis ambientais, só que a fiscalização não ocorre de forma rígida e eficaz, tá? Bora lá para os contextualizados. Primeira questão aí dos contextualizados. São dois textos, né? Falando o seguinte. Texto 1 fala: em países como a Bélgica, França e Portugal, a temperatura chegou a 40 graus. A população precisou buscar maneiras de se refrescar. Parques, especialmente aqueles com fontes, têm sido destino de muitos moradores. A idosos e crianças tem sido recomendado não sair às ruas nos horários de calor mais intenso para evitar problemas de saúde. Já o texto 2 é o seguinte: a onda de frio na Europa já matou 28 pessoas. A nevasca que atinge do Reino Unido, a Lituânia, suspendeu milhares de voos e prejudicou as viagens de trens. Estradas estão bloqueadas. Na Polônia, os termômetros chegaram a registrar menos 33 graus. Tá? Então a gente vê, né, a diferença aí do clima, né, nesses dois textos e suas consequências. O tipo climático no qual tradicionalmente se verifica essa grande variação de temperatura entre as estações do ano é. Então aí a questão está pedindo qual é que tipo de clima é esse que a gente vê o extremo, né? A gente vê o inverno bem rigoroso, frio, com neve, né, e tudo mais, e um verão bem quente, né, que chega aí a 40 graus, né? Então a gente vê aí essa característica. Então essa característica de clima, gente, é da onde? Equatorial, clima equatorial, clima quente, né, que fica só aquelas regiões ali próximas ali à linha do Equador, né? Então a gente não vê um inverno aí tão rigoroso. Então a letra A está errada. Letra B, tropical, que fica aí nos trópicos, né? A gente também não vê essa questão, né? As estaçõezinhas bem definidas, né? O inverno bem frio e o verão bem quente. Letra C, o semiárido. O semiárido a gente vê essa questão aí, tem neve aí no semiárido, gente? Não. Polar. Polar aí. A gente vê aí também na questão do clima polar, a temperatura de 40 graus, também não. Então a resposta correta é a letra E. Gente, o clima temperado. O clima temperado, a principal característica do clima temperado é essa, são as 4 estações do ano bem definidas, né? Tem até fotos aí na internet de países, né, que tem este clima temperado, como esse daqui que ele citou no texto, que a gente vê aí as fases, né, das estações. O inverno, verão, outono, primavera, verão, outono e inverno, tá? Bora lá para a segunda questão. A segunda questão tem um mapa. O título do mapa é o seguinte: o acesso das populações à rede de água potável. Lembrando aí que esse mapa é de 2002. Aí a gente vai ter na legenda, né, esses países que têm acesso aí à água potável, tá bom? Dê uma lida, analisa direitinho. O acesso das populações à água potável é um dos indicativos do nível de desenvolvimento e das condições de vida das sociedades no mundo contemporâneo. A associação adequada entre o espaço geográfico e 2 fatores que influenciam o percentual de acesso de sua população à água potável estão corretamente indicados em. Então ele está pedindo o quê? 2 fatores, né, que influenciam ou que ajudam aí a essa população a ter acesso à água potável. Letra A, Austrália, alta renda per capita. Lembrando, né, que no texto também fala que o acesso à água potável
fala aí da qualidade de vida, que a gente também já estudou sobre essa questão do IDH, né, que são os índices de desenvolvimento humano. Então aí gera aí uma qualidade de vida esse acesso à água potável. Letra A, Austrália, alta renda per capita e a regularidade de regime de chuvas? Não, tá? A gente não vê essa regularidade no regime de chuvas. Letra B, África Central, elevada mortalidade, insuficiência da bacia hidrográfica. Então a gente não vê aí, segundo o mapa, esse acesso aí da África Central, né? A África Central aí, a gente pode notar pelas cores aí cinza, a gente vê o cinza, que é menos de 50% da população, a gente vê aí o amarelo, que é de 50% a 75%, então a gente pode observar aí no mapa que a África Central ela não tem esse acesso aí à água potável. Letra C, América do Norte, política de inclusão social e erradicação de agentes poluentes? Não. Por mais que a gente veja aí o acesso, né, que está em verde aí da América do Norte, não há essa erradicação, ou seja, essa proibição de agentes poluidores. Pelo contrário, a gente vê os Estados Unidos, né, tendo mais produção de indústrias e, consequentemente, emissões de gases poluentes. Letra D, na Europa Ocidental, que está em verde, estabilidade demográfica, qualidade nos sistemas de saneamento. Ok, são esses dois fatores aí que ajudam aí a eles terem acesso a essa água potável. Se eu tenho um saneamento bom, legal, de qualidade, então essa água vai chegar a todos, não é isso? Tendo essa infraestrutura e esse sistema melhor. Então a segunda questão é a letra D. A terceira questão também são dois textos, né, falando sobre terremotos, tá? Deram uma lida aí no texto, quer dizer, o texto tem um texto 1 e tem um texto 2 que vem com o mapa aí falando sobre o terremoto que ocorreu lá na Itália, não é isso? Tanto o terremoto teve o epicentro e várias réplicas, né, desse terremoto. Teve o epicentro que foi de 5,5, né, e as réplicas aí de 4,6, 4,3 na escala Richter. E aí no texto 2 tem aí a figura, o mapazinho de como foi que desencadeou aí todo esse terremoto. Bora lá para a questão. Embora o evento tectônico retratado tenha sido grave, não pode ser encarado como uma surpresa para essa sociedade, já que o país está localizado para ocorrer esse sismo, a gente sabe que tem que estar no limite de duas placas tectônicas, não é isso? Não tem como ocorrer aí um epicentro aí, um abalo desse porte no centro de uma placa tectônica. Não existe, somente nas bordas, nos limites das placas. Então, letra A, isso aí vem decorrente o quê? O relevo antigo, instável? Não, errado. Pelo contrário, esses sismos se dão em relevos recentes, né? Os desdobramentos modernos. Letra B, áreas sujeitas a tsunamis? Não, a gente vê aí que é uma área continental, né? Não está sujeita aí a tsunamis, os maremotos. Letra C, encontro de placas tectônicas, correto, tá? Então, ocorre aí esse abalo sísmico, esse tremor aí, né? Esse tremor aí principal lá na Itália, por conta do encontro de duas placas tectônicas. Quais são essas placas tectônicas? Eurasiática, melhor dizendo, e a africana, viu? Coloquem aí. O encontro dessas duas placas são eurasiática e a placa tectônica da África. Letra D, regiões de tectonismo divergente. Gente, quando é divergente, estão se afastando. Então, se afasta, não vai ocorrer aí esse tremor, vai ocorrer o quê? A subida do magma, já é outro tipo. Então, aí,
Nesse tipo de movimento, que é o movimento dessa placa tectônica, referente nessa localidade, que é ali na Itália, foi um movimento convergente, né? Que é o quê? Que vai ser o choque de duas placas tectônicas, certo? Então a resposta é a letra C, de cachorro. Quarta questão. Assinale a alternativa com a vegetação que aparece nas altas altitudes com curtos verões lá na Europa. Quando a gente fala em vegetação de altas latitudes, a gente vai ter aí a tundra, tá bom? A predominância aí desse tipo de vegetação que é a tundra. Então é a letra C, tá bom? Estepes a gente encontra ali próximo, no centro, mais ao leste da Europa. As coníferas é mais para o norte da Europa, tá? Já as savanas a gente encontra, né, na África, e Sahel, essa parte do Sahel aí também a gente encontra lá na África também, tá? Quinta questão. No ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava o bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como, essa divisão aí, gente, geopolítica, né, que ocorreu lá na Europa pós Segunda Guerra Mundial, ficou conhecida como cortina de ferro, tá? Então aí a letra A, que foi uma divisão imaginária. Ah, professora, mas teve o Muro de Berlim também lá na Europa, lá eu lembro, lá no 8º ano que eu estudei. Sim, teve, mas o Muro de Berlim foi só uma divisão em Berlim, né? Um muro mesmo, né? Uma divisão física, concreta, mas ali foi só em Berlim. A letra C, União Europeia, não, a União Europeia foi depois, tá? E foi um bloco, né? E a Convenção de Ramsar também não, foi também bem depois. Fechou, né? As 10 questões. Qualquer dúvida aí, só entrar em contato comigo, tá? Tchau!